Começando pela Link. Link, olha só, tá interessante aí no par USDT, até mais do que o Bitcoin, né? A Link estava seguindo o movimento do Bitcoin bem parecida graficamente, rompeu essa linha de tendência de baixa e também a média de 9 períodos aí no gráfico diário, né? E está havendo aqui ó, o início de um cruzamento, onde a média de 9 está prestes a cruzar a média de 21 períodos, né? Então, Link em estrutura de alta no curto prazo após ter rompido uma linha de tendência de baixa, tá? Assim como o Bitcoin aí que está consolidando no curto prazo, Link também, ó, pode vir testar esse nível da LTA perto da média de 100 e da média de 9 períodos antes de continuar o seu movimento de alta. A projeção aqui, pessoal, é que Link venha testar primeiro esse nível aqui de resistência dos 31 dólares e 41, depois o nível ali perto da sua máxima, esse nível de formação de topo perto dos 35 dólares. Então, Link está bem interessante para a gente ficar de olho aí no curto prazo para um swing trade, mas para curtíssimo prazo ela pode corrigir aqui um pouco nessa LTA antes de continuar subindo. Então, vamos ficar ligados. Cake no par USDT. Cake no par USDT, ó, rompeu, saiu dessa tendência de baixa, tá? Que vinha lá desde o seu lançamento. E fez também um cruzamento de média, ó, onde a média de 9 cruzou para cima da média de 21 períodos. O ativo ainda não fez um movimento parecido com esse. Então, o Cake está bem interessante graficamente. Ela pode vir aqui buscar ó, o seu nível perto da sua máxima. Vou desconsiderar esses pavios, tá? Vou considerar o 18 ali, 96 como um nível importante de resistência. Antes, nós temos esse nível aqui como resistência e esse topo que foi formado aí ontem, né? Por volta das 9 horas da noite. Então, Cake no par USDT tende a continuar o seu movimento de alta. Só vai perder o seu movimento de alta caso não consiga segurar abaixo dessa linha de tendência aqui, ó, tá? Que está sendo formada aí no intraday com 2 toques. Então, se perder essa LTA, ela deve voltar para esse nível de suporte dessa linha amarela no curto prazo. Mas, tá bem interessante graficamente aí. Então, fica de olho no gráfico dela aqui ó, de 1 hora, a partir do momento que ela conseguir romper essa linha de tendência de baixa, aqui vou colocar em vermelho o nosso gráfico. Rompendo essa linha de tendência de baixa, deve ir lá nos 13 dólares, para depois ir lá buscar os 14, podendo ir até os 18 aí no swing trade. Uni no par BTC, fez um movimento forte aí de alta, tá fazendo, né? Deve vir buscar aqui a região da sua máxima, tá? Antes tem uma resistência aqui nesse nível dos 0.0061646. Ó, rompeu hoje uma linha de tendência de baixa. E essa linha de tendência aqui. Então ela deve fazer uma correção aí no curtíssimo prazo, pessoal. Ó. Para entrar na Uni, sugiro esperar uma retração do preço nas médias de 9 e 21 períodos aqui mais perto dessa LTA no curtíssimo prazo, que vai ser mais vantajoso. Então o preço está um pouquinho esticado agora. Deve testar aqui nesse nível, fazer um fundo ascendente para ir continuar subindo e lá testar aquele nível da resistência. Pode ser que ela consiga ir um pouco mais antes de fazer essa correção, mas o ideal é que você espere uma correção, tá? Até a média de 9 e 21 períodos para você estar se posicionando. Então, Uni em tendência de alta aí no curto prazo. GRT no par USDT está respeitando ainda a estrutura de alta de longo prazo, né? Que vem lá desde o seu fundo em janeiro desse ano, tá? A gente considera longo prazo porque é um ativo bem recente, começou em dezembro, tá? Então, uma estrutura aí de longo prazo. Olhando no gráfico intraday, rompeu uma linha de tendência de baixa, que é essa aqui que eu acabei de traçar, vou colocá-la em vermelho no nosso gráfico, e atingiu a próxima resistência, ó, que é esse nível. Então, no curtíssimo prazo, ela deve corrigir esse último movimento de alta. A gente pode até colocar uma retração de Fibo aqui, desse fundo até esse topo, para encontrar regiões aí onde o preço pode encontrar suporte antes de continuar o seu movimento de alta. Mas ela está em tendência de alta aí no curto prazo após ter rompido aquela linha de tendência de baixa, tá? Então, GRT pode voltar nesse nível perto dessas 3 linhas brancas aqui,
para fazer uma correção, né? Você vê que esse nível é perto da média de 200 períodos, a linha vermelha, é pullback também do rompimento dessa LTB e também um reteste dessa LTA. Então, se tiver uma correção até esse nível e acontecer uma proteção, fica bem interessante estar se posicionando aí na GRT no par USDT. XLM no par USDT. Semanal bem esticado, mas ainda trabalhando sobre o suporte da média de 9 e 21 períodos, né? Principalmente a média de 9, que fez um falso rompimento na última semana e voltou a trabalhar acima dessa região. XLM, olhando no diário, ainda não rompeu a estrutura de baixa, tá? Ao contrário do Bitcoin lá, tá? Ainda não rompeu essa linha de tendência de baixa e está respeitando ainda essa linha de tendência de alta. Nós temos aqui um padrão de triângulo, né? Um triângulo simétrico aqui nesse nível. Olhando aí no intraday, então ela está consolidada, ó, você vê que ela está andando de lado, consolidado nessa região, tentando fazer o rompimento aqui dessa LTB. Então o que a gente precisa guardar aqui na XLM? Uma direção, uma agressão, ou compradora ou uma agressão vendedora, fazendo um candle de força grande aqui para cima e depois fazendo um pullback, né? Ou fazendo um candle de força forte aqui para baixo e depois fazendo um pullback para confirmar que perdeu essa linha de tendência de alta. Então, por enquanto, ainda XLM dentro desse padrão de triângulo, dentro de um processo aqui de consolidação, tentando reverter a tendência de curto prazo, que é de baixa, e de médio prazo ainda, de médio e longo prazo ainda permanece de alta. Então vai depender muito do Bitcoin aqui, o que o Bitcoin vai fazer. Se o Bitcoin fizer um forte movimento aí, conforme a gente mostrou aí na análise de hoje, XLM tende a se beneficiar, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do BTC, ó, parece estar vendo a proteção aqui mais uma vez na média de 100 períodos, tá? Então se caso não venha testar essas duas linhas azuis e romper esse nível dos 49.851, fica interessante você estar fazendo uma entradinha aí no Bitcoin pensando no curto prazo. Então é isso, Criptomanico. Espero que essas análises aqui venham te ajudar. Qualquer dúvida, ó, link interessante, tá? Começou bem o gráfico de 4 horas. Pode fazer aí uma pernada de alta em breve ao romper esse topo. Fica de olho nela aí, tá bom? Então vejo vocês na nossa próxima análise diária.